Bom, sejam bem-vindos de novo agora à nossa segunda aula. Vamos falar hoje sobre potenciação e radiciação. São conteúdos que vocês já trataram no ensino médio, que mas agora vamos rever eles com algumas dificuldades, né? E todas as aulas, cada vez que a gente passe um conteúdo, vai ser usado na próxima e assim por diante. Então, tente fazer os exercícios que estão no material que a gente entregou. Veja bem, então, como a gente define a potenciação, onde A e B que aparecem aqui são números reais e N é um expoente, essas coisas, propriedades aqui estão no material que a gente deu. Só para explicação, vamos relembrar agora. Então, quando a gente vê isso aqui, significa, por exemplo, se eu tenho 2 elevado ao cubo, significa que essa base, a base, que nesse caso é 2, vou multiplicar por si mesma, tantas vezes como aparece no expoente. Quer dizer que 2 ao cubo seria 2 vezes 2 vezes 2. 2 multiplicado por si mesmo, tantas vezes como tira aqui. 2 elevado a 4, então mais uma. E a gente tira o produto. 16, né? Isso ajuda muito na simplificação de expressões. A gente tem algumas propriedades quando a gente multiplica potências de igual base, ou divide potências de igual base, ou uma potência elevada a uma potência. São propriedades que a gente usa muito. Vamos fazer exercício logo isso, só para simplificar. Se eu tenho 2 ao cubo vezes 2 a 4, elevado a 4, é multiplicação de potências de igual base. A gente coloca a mesma base e soma os expoentes. 3 mais 4, 7. Soma. Diferente que eu tiver 2 ao cubo elevado a 4. É diferente desse aqui. É uma potência, o sea, 2 al cubo, vou multiplicar por si mismo 4 veces. O sea, eso aquí sería 2 al cubo veces 2 al cubo veces 2 al cubo veces 2 al cubo. 4 veces. Si este aplica esa propiedad que vimos aquí, es aquí, entonces este sumaría el exponente 3, 3, 3, 3, 4 veces 3. Entonces, simplemente cuando ve eso aquí, hay potencia de una potencia, coloca la misma base y multiplica los exponentes. A gente puede verificar, ¿no? Entonces, es diferente aquí. Cuando a gente multiplica potencias de igual base, suman los exponentes. Mas cuando hay potencia de una potencia, entonces a gente multiplica los exponentes. Eso tiene que estar claro. Entonces, sería ilustrando ese aquí. Todo número que no sea cero, cualquier número elevado a cero, por definición, por convención, eso a gente va a definir como 1. 10 elevado a 0, 1. 1000 elevado a 0, potencia 0, ese es 1. 0 elevado a 0 no es 1. Ese es el único que no es 1. Tiene que ser a base diferente de 0. Eso aquí es una indeterminación que nas aulas de cálculo vocês vão ver o que significa uma indeterminação. Pode, em alguns casos, pode assumir uma expressão, em algum outro pode assumir outra. Então, isso tem que estar ligado com isso aí. Igual quando a gente divide, se eu tenho 5 elevado a 4 dividido por 5 elevado a 2, então é uma divisão de potências de igual base. A gente coloca a mesma base e subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2. 4 menos 2. Ilustraria essa propriedade. Da mesma forma, a gente tem algumas outras que aparecem aqui. Estão no material, só vou ilustrar. Eu tenho 5 vezes 3 elevado a uma potência qualquer. Um produto elevado a uma potência qualquer. A gente eleva 5 a essa potência e depois o 3 a essa potência. Olha que aqui é um produto. Não confunda que tem uma soma. Se a gente tem uma soma aqui elevado a uma potência, isso aqui nunca pode fazer isso aqui. Nunca. Isso a gente vai ver no próximo encontro com um produto notável. Mas tem a diferença, tá? Isso aqui nunca pode ser feito. Isso aqui, horror. Isso não pode ser feito. É um erro comum. Ok, então, da mesma forma, quando multiplica, eleva essa potência, efetua esse produto aqui, se mantém. Igual forma seria se tivesse como um quociente. Então, diria 5 elevado ao cubo, 3 elevado ao cubo. Se eleva cada um dos termos à potência indicada. Uma propriedade muito interessante, que a gente usa bastante também nas simplificações de expressões, é quando a gente tem um expoente com
Ahí te faló que n es natural, ¿no? Cuando es menos n sería un entero en ese caso. Que podría expresar, definir de otra forma potenciación, ¿no? En ese caso, yo te diría, por ejemplo, si yo tengo un exponente negativo. Si yo te digo un exponente negativo, es equivalente a que yo te escriba eso aquí negativo pasa a un denominador positivo y se forma una fracción. Que sería lo que está indicado aquí. Yo tengo 5 elevado a menos 1 es siempre un numerador y la potencia pasa al denominador. De la misma forma, si evidentemente en sentido contrario, si yo tengo un tercio, 1 dividido por 3 elevado a 4, es la misma cosa que yo diga 3 elevado a menos 4. A misma propiedad en sentido contrario. Então vamos fazer alguns exemplos diversos com potenciação para a gente ilustrar melhor isso aí. Vou tentar de que seja enxuta, vamos ver várias coisas hoje que são importantes. Ok, eu tenho 1 medio ao quadrado vezes 1 medio elevado ao cubo. La base es 1 medio. Vamos supor que todo, por su vez, está elevado al cubo también. Te quer operar eso ahí. Entonces, este aquí como si fuese A y ese como si fuese B. Y ese es un producto, es como, disculpa, todo eso tenemos A, todo eso B. Cada uno de ellos es un producto, forma un producto que está elevado al cubo. Entonces, elevamos ese al cubo y elevamos un segundo al cubo. Sería A al cubo, B al cubo, multiplicando, ¿no? Então, o A seria 1 meio. Esse que está aqui, a gente eleva ao cubo. E depois o outro termo, que também tem base 1 meio, esse outro termo também se eleva ao cubo. Por essa propriedade, A vezes B elevado a N, A a la N vezes B a la N. Estamos aplicando A é 1 meio, nesse caso. E B seria esse também aqui. Eu posso fazer desse jeito ou posso fazer de outra forma. Estou fazendo desse jeito para explicar a propriedade. Porque, na verdade, aqui seria quando tem números diferentes. Isso seria aqui 1 meio elevado potência na potência, 6, vezes 1 meio elevado potência de uma potência, 9. Multiplicação de potência de igual base, colocamos a mesma base e somamos os expoentes, 15. Essa é uma forma para ilustrar essas propriedades, sobre todo quando são diferentes. Mas outra forma mais simples, você tem que aprender a fazer o exercício de diferentes formas para aplicar a propriedade. Mais simples seria assim. Como elas são potências iguais, então a gente, antes de ver isso aqui, é simplesmente uma multiplicação de potências de igual base. Então, você coloca a mesma base e a gente soma o exponente. 2 mais 3, 5. Tudo isso está elevado ao cubo. Potência e uma potência, se coloca a mesma base e se multiplica os expoentes. Bem aqui é a mesma coisa. Então, claro, isso aqui era mais simples fazer isso aqui. Mas se por acaso você não percebe inicialmente, você pode aplicar essa outra propriedade. Digamos que em lugar de 1 meio aqui seria 1 terço. Se fosse 1 terço aqui, já esse caminho você não poderia percorrer. Já não poderia ser feito isso aqui, porque as bases seriam diferentes. Nesse caso, você deve usar esse outro procedimento. Elevaria esse ao cubo, o primeiro ao cubo e o segundo ao cubo. O primeiro ao cubo ficaria assim, o segundo ao cubo ficaria assim. Mas esse passo não seria correto, porque seria multiplicação de potências de diferentes bases. Não poderia colocar a mesma base. Então, esse sempre ilustra várias propriedades que a gente pode usar. Diferentes formas de resolver os exercícios. Ok. Isso aqui fica gravado, vocês podem assistir várias vezes. Vou continuar colocando algumas outras simplificações. Tá bom? Então, por exemplo, eu quero simplificar, digamos assim, y quadrado vezes x elevado a menos 2. Vou dividir isso aqui por xy ao quadrado. Vamos suponha que isso aqui é um termo, esse aqui é outro termo.
Vou tentar simplificar isso, vou transformar, usando as propriedades de potenciação. Então, isso aqui seria, dado que é uma divisão, então, o primeiro termo, vou multiplicar pelo inverso do outro. Não precisa parênteses, mas se quiserem colocar para identificar, mas não precisa. Então, é uma divisão por frações. Então, a gente aplica a definição de divisão de frações. E encaramos aqui que temos aqui uma multiplicação de frações, agora multiplicação. Então, a gente multiplica numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 2 vezes isso aqui, não tem como fazer mais nada e fica indicado. Ficaria indicado. E esse aqui, xy, se queria xy vezes 1, xy. Aqui podemos simplificar sim, porque veja bem, a gente poderia tentar ver isso aqui dessa forma. Eu poderia escrever assim como 2, só para visualizar. Tenho um y quadrado que posso separar com esse y, e tenho um x elevado a menos 2 com x a 1. Posso tentar enxergar dessa forma. Se não posso ver aqui, não gosto de fazer isso, posso fazer direto aqui. Como ficaria? Então, o 2 não tem com quem simplificar, fica no numerador, porque está no numerador. Ele tem um y quadrado com y1. Aqui é divisão de potência igual base. Coloco a mesma base e subtraiu com 2 menos 1, 1. Fica y elevado a 1, no numerador. Se tivesse y sobre y quadrado, ficaria 1 dividido por y. Aqui é 2 menos 1, mas fica embaixo. É um erro comum também que o pessoal comete, né? Então, aqui tem cuidado. Aqui, por exemplo, x elevado a menos 2 dividido por x elevado a 1. Se a gente faz essa continha por aqui, só para, ou simplesmente, quando se você tem x elevado a menos 2 dividido por x elevado a 1, divisão de potência igual base. Né? Coloco a mesma base e vou subtrair o expoente menos 2, eu de acima, vou subtrair aqui esse que sobreentende que tem um 1. Isso daria x elevado a menos 3. Posso deixar assim ou simplesmente coloco assim também, usando a outra propriedade. Posso escrever assim ou escrever assim, como você prefere. Então, ficaria S dividido por S, eu posso deixar aqui como x elevado a menos 3. Ah, não gosto dessa forma, então posso colocar esse x elevado a menos 3, colocar no denominador como 1 dividido por x ao cubo. Mas veja bem que isso aqui é a mesma coisa que você diga 2y dividido por x cubo. Então, essa seria uma resposta final simplificada. De modo que você pode, se você conhece, pratica bem as regras de potenciação, você pode simplificar, fazer muitas contas ali, que vão ajudar muito, sobretudo em física, que tem muitas operações numéricas, em cálculo, com limites, simplificações, isso vai ajudar muito. Então tem que estar ligado com isso. Em química também existem alguns processos onde a gente opera muito com frações, potências. Então, isso vai ajudar bastante. Também lembrem, por exemplo, então, se eu tenho, por exemplo, 10 elevado a menos 4, isso é o que dizer 1 dividido por 10 elevado a 4. Será 1 dividido por 1000. Posso, desculpa. 1 por 10.000, né? Também, a gente acostuma, porque esse número posso escrever de qualquer forma dessas, também posso dizer que esse número, isso simplesmente 10 elevado a menos 4 seria isso aqui. 1 dividido por 1000, se a gente faz essa conta, 1, 2, 3, 4, é exatamente esse número. Então, existem diferentes formas de escrever um número com uma potência, bem seja positiva ou negativa. Então, a gente vai praticar um pouquinho isso aí. Isso a gente usa muito, por exemplo, no número de Avogadro, na química, existe o número 623 vezes 10 a la 23, um número famoso em química, onde isso aqui, 10 elevado a 23, é usado para não escrever 10 com 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que seria, acho que um outro, seria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 23 vezes, ou seja, seria unidade seguida de 23 zeros. Então, para não escrever esse número tão comprido, a gente expressa em forma simplificada. E faz conta com isso. A gente faz conta com isso. Algumas outras, eu, por exemplo, poderia escrever aqui 0,5 elevado a menos 2 dividido por 125, uma continha que me apareceu numa aula de química, uma simplificação. E eu tenho que expressar qual é a resposta certa nesse caso.
Entonces, a gente puede usar alguma propriedade de potenciação se quiser. Algumas simplificações podem ser feitas de várias formas. Por exemplo, o que é 0,5? 0,5 é a mesma coisa que eu diga 5 dividido por 10. Digo 5 dividido por 10, 0,5, né? 0,5. Também posso escrever esse número aqui como, se simplifico, quinta, 5 dividido por 5, 1, 10 dividido por 5, 2. Essa é a mesma coisa que eu diga 1 meio. 1 dividido por 2 é 0,5, a gente conhece isso, né? Mas eu tenho esse número, esse 0,5, eu tenho ele elevado a menos 2. Equivale a que eu diga que eu tenho 1 meio elevado a menos 2. Equivale, né? A mesma coisa que eu diga 2 elevado a menos 1 elevado a menos 2, que seria 2 potência da potência. Coloco a mesma base, multiplico os expoentes, multiplico. Ou seja, 2 elevado a 2. Isso que está aqui é 4. Esse número aqui é 4. Ou simplesmente posso escrever como 2 a la 2 se quiser simplificar mais na frente. 125, acho não tem muita coisa a fazer. É 5 ao cubo. Então, deixo assim, ou seria uma resposta, qualquer dessas respostas poderia ser. O importante é observar a forma em que a gente pode trabalhar isso aí, né? Eu também posso dizer que 0,5 seria 5 vezes 10 elevado. Que sai precisamente disso aqui. 5 dividido por 10 é 5 vezes 10. Mas 10 está elevado a 1, passa no numerador a menos 1. Outra forma de expressar um número. Então, existem diversas formas com as quais você tem que se familiarizar um pouco para, na hora de trabalhar, trabalhar exercícios, né, simplificações, que acontecem muito em matemática. Vamos colocar outro exemplo de simplificar. A gente vai trabalhar essas propriedades, a cada aula a gente vai trabalhar essas propriedades uma e outras vezes. Aqui já apareceram operações de multiplicação e soma de frações, e nas próximas vão estar aparecendo potenciações e assim por diante, né? Então, a gente tem que tentar praticar, fazer elas. Vamos tentar, então, agora simplificar isso aqui. Vocês podem rever os 0,16 elevado ao cubo vezes 10 elevado a 2, dividido, vamos ver assim, dividido por 4 vezes 10 a la menos 2. En química, tem vezes o difícil colocan así ese por, ese símbolo de multiplicación, tem vezes que por, en lugar de colocarlo así, colocan así. Muchas veces es común. Então, vou simplificar isso aí. E encontrar um número equivalente a essa expressão. Então, a gente pode fazer isso de diferentes formas, como vocês quiserem. Por exemplo, vamos começar aqui. O que é 0,16? 0,16 é a mesma coisa que eu diga, veja que tem dois lugares, né? A mesma coisa que 16 vezes 10 a la menos 2. Posso escrever assim, ou também posso dizer que é 16 dividido por 100. Dos lugares, multiplicação e divisão da unidade seguida de ceros, né? Por 100, por 1000. É a mesma coisa. Esse número aqui pode ser escrito dessa forma ou dessa, como vocês quiserem. O problema é que, observem que o que eu tenho é que ele está elevado ao cubo. Então, como seja mais fácil para você elevar ao cubo. Também posso dizer que esse 16 também posso expressar como potência, como vou elevar ao cubo. Esse 16 é 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, né? 16, 2. E esse 100, esse aqui, 16, esse aqui. E esse 10 a la menos 2 pode ficar indicado. De modo que 0,16 está escrito dessa forma e, por sua vez, está elevado ao cubo. Por estar elevado ao cubo, aplico aquela propriedade do cubo. Seria 2 a la 2, el primer termo elevado ao cubo, vezes o segundo termo elevado ao cubo também. Que é a propriedade AB elevado a N, né? Esse elevado ao cubo, esse elevado ao cubo. Então, simplifica 2 elevado a 12 vezes 10 elevado a menos 6.
Es una forma de expresar ese número, ese primer termo. De modo que aquí podría fijar así. Ese primer número que está aquí sería 2 elevado a 12 veces 10 elevado a menos 6. Es el primer número. 10 elevado al cuadrado ficaría igual para operar con ese aquí. En ese 4, que puede escribir como 2 al cuadrado, 4 2 al cuadrado. Y otro termo es elevado a menos 2, como ya está en la potencia 10. Como está en la potencia 10, puedo dejar indicado, puedo dejar así. Claro, yo sé que 10 elevado a menos 2 es 1 dividido por 10 a la 2. Sería 1 sobre 100, si yo quisiera. O también sé 0,01. Ahí te puedes escribir un número de diferentes formas. Você tiene que estar sabiendo eso aquí. ¿Qué tiene que saber? Propiedad exponente, saber qué significa potencia y también expresar en forma decimal ese número. Dividido por 100 tem isso aqui. De modo que a gente pode fazer o seguinte: o que fazemos aqui? Simplificar. Que temos? Multiplicação e divisão de potências. Essa tem igual base com essa, então eu sei que divisão de potência igual base, coloco a mesma base e faço a subtração. 12 menos 2, 10. Então, 2 elevado a 10. Vezes, isso aqui é só uma continha. Multiplico aqui. Vou fazer por parte. Aqui, se eu multiplico aqui, seria 10 elevado a multiplicação de potência igual base. Coloco a mesma base e faço a conta. Menos 6 mais 2, 4. Significa que ainda teria esse menos 2 aqui. Ou posso fazer todo em forma direta. Posso fazer todo diretamente. Que seria, então, deixo o 2 elevado a 10. Já não tenho como simplificar mais. Aqui, divisão de potência igual base. Coloco a mesma base e faço a subtração. Menos 4, que é o numerador, vou subtrair menos 2. Menos 4 menos 2. Olha com isso. Uma subtração é a definição. Seria menos 4 mais 2, que seria menos 2. 10 elevado a menos 2. Ou também posso expressar 2 elevado a 10 dividido por 10 ao quadrado. Passando esse ao denominador. De modo que vocês podem aí... tem exemplos, né, de simplificações que são importantes. É bom saber esses detalhes, essas coisinhas, né? Uma última conta para dessa parte aqui, para passar a... Quero dar algum exercício, pegar alguns exercícios vários, de que combinem todo. Aparentemente, muitos de vocês já conhecem isso, não é nada novo. Para alguns outros um pouquinho mais elaborado. Vamos tentar simplificar isso aqui. Vamos tentar simplificar, encontrar isso, escrever isso de outra forma, usando as propriedades que vocês quiserem, tá? Aí lembrem que vocês têm diferentes formas de resolver isso, dependendo de qual propriedade aplique primeiro, qual poderia aplicar depois. Ok, então veja bem que uma forma, não tem por que ser feito assim. 2 elevado ao quadrado, eu digo, isso aqui é um meio, 1 dividido sobre 2 no numerador, 1 dividido sobre 2 ao quadrado, esse aqui. Esse aqui, vou subtrair 1 dividido 2 ao cubo. E tenho 2 ao quadrado. O que posso fazer? Bom, poderia fazer uma soma aqui, né? Ou como tenho uma divisão, poderia multiplicar pelo inverso desse aqui, né? Multiplicar por 1, 2, 1, mas aí não adiantaria muito, né? Dividir por isso, multiplicar por 1 sobre 2 ao quadrado. Mas posso fazer essa soma aqui. Como eu faço essa soma? Soma de frações. Soma de frações. Vou somar frações. Como a gente soma frações? Com o mínimo múltiplo comum que coloco aqui. Se vocês observam, quando aqui vem o mínimo comum múltiplo, é um número, uma expressão que contém a outra, né? Nesse caso seria 2 ao cubo, porque está contido. Ele está contido aqui e ele está contido aqui. Ou se não, você percebe que 2 elevado a isso aqui é 4 e isso aqui é 8. 2 ao cubo é 8 e 2 ao quadrado é 4. Entre 8 e 4, o mínimo múltiplo comum é o 8.
Y si continúa en todo el procedimiento, divide ese y multiplica. Divide y multiplica. O mesmo procedimiento, soma frações. 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado dividido, 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado, eso es división de potencia sobre base, coloca a mesma base y sustrae el expoente, eso da 2. 2 ao cubo dividido por eso es 2 veces 1, 2 veces 1, 2. Menos 2 ao cubo dividido por sí mismo, 2 ao cubo, si você divide por sí mismo, sería 2 elevado a 3 menos 3, 0. 2 elevado a 0 es 1. O sea, una expresión sobre sí misma, eso es igual a 1. Varias formas de llegar a eso. Entonces, L por 2 ao cubo sería 1 veces 1, es 1 aquí. Por tanto, ficaría 2 menos 1, 1 dividido por 2 ao cubo, dividido por 2 ao quadrado. Por enquanto. E agora? Como vocês enxergam isso aí? Como a gente faz? Bom, você poderia, você tem um número, 1 dividido por 2 ao cubo, que você vai dividir, vou expressar isso simplesmente para lembrar, você vai dividir por esse aqui. Esse é um número que está no numerador, que você vai dividir por esse outro, expressado da mesma forma, né? Esse, vou dividir por 2, né? Para que você possa enxergar, pode que você enxergue assim mais fácil, que dividir por essa expressão é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, multiplicativo nesse caso. Dividir isso aqui, se lembra que você tem 1 embaixo, dividir frações é multiplicar pelo inverso. Isso aqui seria 1 elevado, 1 vezes 1, 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, multiplicação de potência sobre base, coloco a mesma base e faço a soma do expoente. Aqui, se você quer deixar assim, ou tira a continha 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 32. Ou seja, que essa que está aqui é 1 dividido por 32. Tá certo? Alguma dúvida com isso? A gente se lembra que a gente pode, vamos ter uma aula para simplesmente traçar dúvidas. Então, vou passar para a radiação e depois vamos ir com isso aqui, tá? Então, vocês lembrem, eu estou colocando esse exercício um pouco mais, não tão simples, né? Esse conteúdo, vocês devem lembrar alguma coisa no ensino médio, mas aqui estamos aprofundando um pouquinho mais, não é muito complicado. Então, vamos com radiação, depois faço algumas outras, né? Vamos definir o que é radiação, né? Seria o seguinte, uma definição, aqui não deu tempo para ocupar o material, então seria uma definição essa aqui. Definição. Quando a gente tem a raiz enésima de um número, raiz enésima de um número, a definição é importante para entender algumas coisas. Vamos supor que o valor desse seja B. Se esse B, se a raiz enésima de A é B, é porque B elevado a essa potência tem que ser igual a A. Por exemplo, se eu tenho, ¿por qué digo que raíz cúbica de 125 es 5? Porque eso es certo. Porque 5 elevado al cubo, 5 que es B elevado al cubo es igual a 125. Si eso se cumple, ese número, ese B es a raiz enésima. ¿No? Entonces, cuando vocês veem una matemática, si tengo eso, implica eso aquí, significa que es una hipótesis y una tesis. Entonces, siempre que yo tengo eso es cierto. Y siempre que yo tengo eso también es cierto. Entonces, matemática se explica así. Una definición se acostuma a expresar simbólicamente de esa forma. Entonces, de ahí, por ejemplo, si você tem a escuela de 4, es 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado ao quadrado, quando tem número aqui, ele aqui quadrado, é igual a 4. Raiz quadrada de menos 4 não é 2. Tampouco é menos 2. Porque não é 2, porque 2 elevado ao quadrado é 4 e não deu igual aqui. Não é menos 2, porque menos 2 elevado ao quadrado é 4 também positivo e não é isso aqui. A gente tinha comentado, isso que está aqui, quando você tem uma expressão raiz quadrada
o de índice par de una cantidad negativa, eso no pertenece a los reales. A gente fala que no existe una forma así. No existe en el sentido de que no pertenece a un conjunto de oyentes trabaja, que es el conjunto de los números reales. Mas existe así como un número complejo, que fizemos un comentario en esa aula, ¿no? Entonces, eso es importante también. Las propiedades, vocês têm un material, voy a simplificar aquí igual que fizemos con potenciación. Cuando a gente multiplica potencias radicais de igual índice, cuando el índice es igual, a gente coloca o mesmo índice y multiplica as correspondentes, as quantidades subradicais, né? A, B, C, D, coloca o mesmo índice. Por exemplo, eu tenho a raiz de 3 e vou multiplicar por raiz de 5, vezes raiz de 5, a raiz quadrada é a mesma, né? Seria 15. 5 vezes 3, 15. Eu posso fazer o produto em forma direta. Da mesma forma, se divido a raiz enésima de um número dividido pela mesma raiz enésima do outro, é a mesma coisa, a raiz enésima de A dividido por B. Posso fazer num sentido de aqui para cá ou de aqui para cá. Por exemplo, se eu tenho a raiz cúbica de 8, a raiz cúbica de 2, vocês dizem que isso é a raiz cúbica de 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4. Essa expressão pode ser aqui. Também eu posso dizer, por exemplo, se tenho uma raiz de 15, eu poderia expressar essa como raiz de 15 é 5 vezes 3. 5 vezes 3 é 15. A gente pode decompor esse número nos seus fatores primos. E isso aqui seria raiz de 5 vezes raiz de 3. É uma forma de usar essa mesma propriedade em sentido contrário. Quando a gente tem igualdade, se eu tenho isso igual a isso e isso igual a isso, em ambos sentidos, né? Tem essa propriedade. Outra, se usa pouco mais, aparece eventualmente raiz de uma raiz enésima de uma raiz enésima. Então, a gente, essa é a raiz de multiplicando o expoente n vezes m. Raiz de uma raiz se coloca a mesma quantidade subradical e se multiplicam os índices da raiz. Existe, por exemplo, a raiz cúbica de 5. Eu vou tirar a raiz quadrada dele aí. Raiz quadrada, raiz cúbica de 5, seria a raiz sexta de 5, por dizer uma coisa. Depois vamos ver que se isso pode ser simplificado um pouco mais ou não. Existe uma propriedade também que se relaciona com a potenciação, que é importante para alguns desenvolvimentos, que é o seguinte: quando a gente tem um expoente, quando o expoente, ou a gente chama expoente fracionário, vamos dizer, fracionário. Expoente fracionário. Não me lembro como se escreve fracionário. Expoente fracionário. Tudo bem. Tome cá. Por exemplo, se eu tenho A elevado a uma fração, né? O expoente é uma fração, onde esse é um número, isso é uma fração, né? Um número racional. Então, existe uma propriedade que a gente pode mostrar que isso aqui é equivalente a escrever A elevado a n raiz enésima. Essa propriedade é muito importante, a gente usa muito em simplificações. Por exemplo, eu tenho raiz de tanto em um sentido como em outro. Né? Se eu tiver, por exemplo, 5 elevado a 3 meio, não confunda com 5 e 3 meio. Isso aqui a gente viu que é um número misto. Isso aqui a gente viu que é 5 mais 3 meio. Aqui está no expoente. Tá? Expoente. Então, o que significa um expoente fracionário? É bom para transformar 5 ao cubo, raiz quadrada, 3 meio. A gente não colocou 2. É uma forma de expressar, então, expoente fracionário que se usa muito. A propriedade, veja bem que isso aqui me permite estabelecer algumas coisas. Por exemplo, eu posso dizer que A elevado a n dividido por m, eu posso escrever isso assim: A elevado a 1 dividido por m, n veces, porque si multiplico n veces 1 dividido por m, es exactamente eso.
propriedade de potenciação. Posso fazer isso. E se faço isso, se aplico a definição de potenciação, é que eu vou multiplicar a base, em relação a esse expoente, esse aqui todo é a base, essa base vou multiplicar por si mesma, quantas vezes? Vou multiplicar n vezes, esse produto n vezes. Mas também, então, eu posso dizer que esse está aqui como expoente fracionário seria a elevado a 1 raiz mésima. 1 mésima pela propriedade, né? Estou assumindo essa propriedade certa, então vou transformar algumas outras coisas para estabelecer outras condições. Então, isso que está aqui é elevado a 1 dividido por m, assim sucessivamente, a elevado a 1 n vezes. Estou fazendo esse expoente fracionário, estou escrevendo como uma potência, e isso está aqui. A gente usa a definição de potenciação. E isso aqui, então, eu posso escrever que isso pode ser igual ao quê? Isso, se a gente multiplica raiz mésima de a, raiz mésima de a, raiz mésima, estou multiplicando raízes de igual índice. Se coloca o mesmo índice y se multiplica as cantidades que están dentro. A veces, A veces, A veces, A veces, A, N veces, o sea, A elevado. O veía bien así, ¿verdad? Así. Bueno, es la misma cosa, ¿verdad? Eso sería así. Sería, porque si no, ficaría así, ¿no? Era N veces, o sea que esa raíz que está ahí, voy a multiplicar N veces. Mas é a mesma coisa, isso também é a mesma coisa que eu diga, isso de aqui, né? Posso inferir isso. Então, de aqui também posso inferir que isso que seria raiz mésima, o que diz no início, ¿no? A la n. Ou seja, que isso que está aqui me dá uma propriedade. Isso que está aqui me permite dizer que quando eu tiver isso que está aqui, isso que está aí, eu posso dizer que quando eu tiver isso que está aqui, é o mesmo que diga a gênésima de A elevado a m. É como se passasse a potência fora, né? Desse m. Então, é importante ver desse jeito, porque em algum momento a gente pode aplicar isso, usando essa expressão de expoente fracionário. Isso a gente vai usar em algumas simplificações. Ok, que outra coisinha vamos a ver para isso? Outra coisa importante que eu deixei de passar, deveria ter dito isso um pouquinho antes, vou fazer agora, é o seguinte. É o seguinte, a gente tem módulo ou valor absoluto de um número. Por exemplo, a gente obtém isso aí, módulo de x, ok, igual módulo de x, ou valor absoluto de um número qualquer. O módulo tem uma definição. Vou dar primeiro uma. O módulo do número é o mesmo número se o número for maior ou igual do que zero. E menos essa expressão se essa expressão for menor do que zero. Então, veja bem o seguinte, que, por exemplo, se eu tenho raiz de 3, desculpa, se eu tiver módulo de 3, aqui seria igual ao módulo de 3. Módulo de 3, eu vejo quem é o x é o 3. O 3 é maior ou igual que 0, então o módulo é ele mesmo, o módulo de 3 é 3. Módulo de menos 2. Quem é o x? Menos 2. Menos 2, onde cai? Menos 2 é menor do que 0. Então, o módulo é menos esse número. Ou seja, o módulo é menos 2, é menos da expressão o x que estiver dentro. Ou seja, que isso é 2. Como resultado, o módulo de um número sempre é uma quantidade positiva. E ele significa, geometricamente, a distância que há desse número até a origem. Se eu tenho a reta real, onde estiver o 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, se aqui estiver o 3, o módulo representa essa distância. O módulo de 3 é uma distância na reta. Veja bem, isso depois vamos usar isso em cálculo e mais na frente também em outras interpretações. O módulo de menos 2 é 2, porque significa, se aqui está o menos 2,
a distância que há do menos 2 até a origem é o módulo de menos 2, que é 2. A distância sempre é positiva. Por isso, esse módulo sempre vai dar positivo. Então, veja bem, o módulo da expressão é a mesma expressão se o que estiver aqui dentro é maior ou igual do que 0. E menos essa expressão se essa expressão fosse menor do que 0. Isso vai permitir a nós usar essa outra definição aqui, de expoente fracionário. Quando um expoente fracionário tem essa cara aqui, quando eu tenho assim, raiz enésima de a da n. Por exemplo, uma coisa que a gente usa muito, raiz de uma expressão de x quadrado. Raiz de x quadrado, por exemplo. Assim de parecido. Isso pode ser par ou pode ser ímpar. Por exemplo. Então, isso vai ser igual a quê? É uma definição, a gente aceita as definições, né? Não vamos entrar nas provas. Então, vai ser módulo, raiz enésima de uma expressão elevada a n, né? Quando são iguais. Quando são diferentes, já vimos a propriedade. Isso vai ser módulo dela se esse índice for um número par. Se for um número par. E vai ser a mesma expressão, se ela for ímpar. Como assim? Que me permite essa expressão? Por exemplo, e uma coisa muito importante. Se eu tiver raiz cúbica de x ao cubo, o índice é ímpar. A é o que tiver dentro, tem que estar dentro de x. Se for ímpar, então essa propriedade me diz que isso é igual a x. Como se pudesse simplificar, né? É como se tivesse x elevado a 3 dividido por 3, que é 1, que é exatamente x. Mas, quando isso for ao quadrado, tenha muito cuidado com isso aqui, que é um erro muito comum em cálculo. Isso que está aqui, muitas pessoas cortam e dizem que é igual a x. Isso é falso. Raiz quadrada e expressão quadrada, a gente define como módulo, porque ele pode ser positivo ou pode ser negativo, vai cair aqui no lado. Por exemplo, se eu tiver raiz quadrada de menos 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado. Vocês sabem que isso que está aqui é a mesma coisa que eu diga a raiz de 16, porque menos 4 ao quadrado é 16. Então, se alguém chega e corta aqui e diz que isso é igual a menos 4, isso está errado. Eu erro. Porque você não pode cortar aqui, você teria uma forma, seria elevar isso ao quadrado, que é 16, e depois a raiz de 16 é 4, não menos 4. Qual foi o erro? Que você, então, quando você tiver raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, de uma expressão qualquer ao quadrado, isso a gente define como índice é par, são iguais e é par, então isso é módulo desse número. E o módulo desse número, como essa expressão, esse número que está dentro, é um número negativo, então o módulo é menos o que estiver dentro. O módulo menos 4 é menos o que estiver dentro. Isso é igual a 4. Entendeu? Então vocês nunca podem cortar assim. Portanto, aparece muito isso aqui em matemática. Sempre numa equação, raiz quadrada de x quadrado, aí corto. Não, isso é falso, isso é um módulo. A não ser que você saiba que isso aqui é positivo. Se você sabe que o x é uma quantidade maior ou igual do que 0, aí você poderia cortar no sentido de que pode expressar diretamente que é x. Isso é muito importante, tá? Isso é uma coisa um erro muito comum. Ok. Dito isso, vamos fazer algumas simplificações, então. Vamos fazer algum desenvolvimento. Lembrem que vamos ter um encontro de dúvidas. Esta aula vai ser comunicado via e-mail, né? Estou ajeitando com os professores ainda. Seguramente, estas 3 primeiras aulas vou ser eu que vou passar e o resto vão passar os outros professores. Ok. Então, por exemplo, vamos fazer algumas simplificações. Por exemplo, suponha que eu tenho raiz cúbica
de 125 veces y cubo veces y más 2. Vamos a intentar simplificar eso ahí, usando propiedades. Entonces, por ejemplo, ahí aquí la gente quisiera aplicar, por ejemplo, si eso aquí es un producto, ¿no? Cuando tiene eso aquí se sobreentiende que tiene un producto aquí, ¿no? Yo puedo decir que eso es raíz cúbica de 125 veces raíz cúbica de y al cubo veces raíz cúbica de y más 2 al cuadrado. Alguien puede hacer ese paso, no tiene por qué escribir un paso a paso, alguien puede ya saber eso directamente, entonces aplica directamente lo que gente sabe, o que puedan saber. Aquí estamos aplicando raíz de un producto de igual índice, se coloca el mismo radical y se multiplican las cantidades subradicales, de un jeito que vocês preferem, né? Eso aquí, raíz cúbica de 125, si vocês no lembran que 5 es 5, você teria que decompor un número como mínimo con múltiplo, ¿no? Você teria que hacer la decomposición de un número, ¿no? O sea, escribir 125 como 5 al cubo. Entonces, você teria raíz de 125, sería raíz de 5 al cubo. Y por aquella propiedad, cuando son impares, cortarían, o sería fuera, ¿no? O también você podría decir que ese 5 elevado a 3 dividido por 3, que es 1, 5 a la 1. Más porque es impar. O sea que eso aquí es 5. Veces, de la misma propiedad, cuando son iguales, es impar, eso aquí es y, no módulo. Módulo cuando son números pares, potencia par, índice par. Aquí son diferentes, aquí sería y más 2 elevado a exponente fraccionario. Eso aquí es y más 2 elevado a 6 dividido por 3. Ahí você usa exponente fraccionario. Una forma de ver eso, al cuadrado. Es una forma de ver. Porque você también puede decir que ese termo aquí sería igual a raíz cúbica de y más 2 al cubo veces raíz cúbica de y más 2 al cubo. Si você multiplica, potencia igual base, se suma un exponente, 3 más 3 son 6, exactamente eso. Aquí son iguales, y más 2, aquí y más 2, L por ese mismo es el cuadrado. ¿Entendeu? Entonces, una forma de simplificar expresiones usando propiedades. Eso va a ser muy útil. Otras operaciones que son importantes en las simplificaciones, que aparecen mucho en las contas, en las diferentes disciplinas, no solamente en cálculo, estoy hablando de física, química, ya. Y hacer simplificaciones, por ejemplo, yo tiro esa conta, 1 medio raíz de 125, más 3 raíz de 12, menos raíz de 3, menos 1. Vamos supor que eu quero tirar essa continha. Aqui é igual a isso aí. Aqui são raízes quadradas, pode ser raiz cúbica, qualquer coisa. Então, a ideia é o seguinte, a ideia é que você simplifique cada um desses términos. Eu não posso somar um raiz de 12 com um raiz de 3, porque são radicais que não são semelhantes, não são os mesmos. Eu posso somar raiz de 2 com raiz de 2, raiz de 3 com raiz de 3. Tem que ser semelhantes, sejam frações ou não. Já vimos na aula passada, né? Que isso aqui a gente viu alguma coisa. Mas então, eu teria que tentar ver se esse aqui tem a ver, que relação tem a ver com essa raiz. Então, vou começar com o 12, por exemplo. O 12. O 12 se a gente decompõe fatores primos. A gente, metade de 12, 6, metade de 6, 3, terceira 1. O sea que o 12 pode ser escrito como 2 elevado a 2 vezes 3, 4 vezes 3. De modo que o raiz de 12, que é o que eu tenho aí, é a mesma coisa que eu diga raiz de esse outro número. Escrito, é do mesmo número escrito de outra forma. De modo que isso seria raiz de 2 elevado a 2 vezes raiz de 3. Aqui, quando são iguais, é módulo, mas como 2 é positivo, isso aqui é 2. E o raiz de 3 não tem o que mais fazer. Ou seja, que esse número aqui, raiz de 12, é 2 raiz de 3. Que é semelhante com esse raiz de 3. Só que aqui eu tenho 3 vezes raiz de 12. Tenho 3 vezes esse número. Ou seja, se eu quisesse essa conta, seria 3 vezes 2 raiz de 3.
Eso que está aquí, es 3 veces raíz de 12. 3 veces 2 raíz de 3. Entonces podría tirar esa cuenta con esa raíz de 3. Ahora, para ese aquí, eso aquí sería 6 raíz de 3 menos 1 raíz de 3. Lo puedo sumar él con L, tranquilamente. ¿Entendeu? 125 raiz quadrada. O que eu faço? Tento fazer a mesma coisa para ver se ele é equivalente a um deles ou não. Se ele é semelhante. Eu vou fazer a mesma coisa com esse outro número. Então, 125 procede da mesma forma. A gente decompõe nos fatores primos, né? Você não tem metade, tem terceira. Mentira, não tem terceira porque 5, 6, 7, 8 não tem terceira, não. Esse é múltiplo de 3, a gente comentou no vídeo passado. Quinta. Dividido 125 por 5, a gente fez essa continha, isso é 25, ¿no? 5 é 5, 25. Esse também tem quinta, que é 5. E tem quinta, que é 1, ou seja, 125 é 5 elevado ao cubo. Portanto, a raiz de 125 é a raiz de 5 ao cubo. Isso aqui, se a gente tenta usar a propriedade anterior, 5 ao quadrado vezes 5. ¿Por qué así? Por ser una raíz cuadrada. Sería raíz de 5 al cuadrado veces raíz de 5. O sea que eso aquí sería 5 raíz de 5. Ese número es 5 raíz de 5. O sea que eso es igual, cuando te tira esa cuenta, eso es igual a 5 raíz de 5. Es aquí un medio de 5 raíz de 5, más 3 veces raíz de 12, 3 veces raíz de 12, y este simplificó. Esse não tem nada para fazer, esse tampouco. Então, aqui ficaria, então, 1 meio vezes esse, multiplicação de frações, 5 raiz de 5 dividido por 2, mais 6 raiz de 3, melhor. Então, tirando essa conta, o que mais posso fazer é o seguinte, o que posso fazer? Esse número aqui não posso somar com algum outro, porque ele é um radical que não tem nenhum outro semelhante. Então, eu deixo indicado, não posso fazer mais nada. Só percebi que esse número é igual a esse aqui. Porque si tuviese otra raíz de 5, yo podría sumar ese con esa otra raíz de 5, operar, sumar, sustraer. Como en ese caso de raíz de 3, que tenía un raíz de 3, mas ese aquí no sabía quién era, mas cuando a gente fez a decomposición, a gente percibió que es igual a eso aquí. Entonces sería 5 raíz cúbica, 5 raíz cuadrada de 3. Pero 1 no tiene con quién sumar. Esa es otra forma de expresar esa expresión aquí, número real, ¿no? A gente puede expresar de diferentes formas. Eso para comparações, dar algumas respostas. Muitas vezes a gente resolve um exercício de um livro e a gente tem uma resposta numérica que poderia ser essa aqui, mas no livro aparece essa. E é um erro comum dizer, poxa, o livro está errado, tem um erro no livro. Os livros podem ter erros, mas pode ser também, verifique primeiro que o erro não seja seu, né? Você primeiro aplica as propriedades que deveriam ser explicadas. Vou fazer mais um desse aqui, que é importante que vocês tenham claro isso aí. Efetuar ou simplificar. Raíz de 20, menos 5 raíz de 8, menos 3 raíz de 2, menos 3 raíz de 45. Só para deixar isso bem claro, isso é uma coisa que deve estar bem claro para vocês. Então, aparentemente, não tem nenhum radical semelhante, nenhum igual a outro. Vamos decompor, a ver que a gente tem 20, 20, metade de 10, metade de 5, quinta 1. Ou seja, que o 20 é 2 elevado ao quadrado de 5. Ou seja, que a raiz de 20, que é o que estiver aí, é a raiz desse número aqui. Quando a gente decomponha, como fizemos anteriormente, isso aqui é 2 raiz de 5. Esse é 2 raiz de 10 aqui, que é 2 raiz de 5. Ou seja, que essa expressão aqui, esse aqui é 2 raiz de 5. Ainda não tem mais raiz de 5, mas a gente continua. Da mesma forma com o 8. Metade do 8, 4. Metade do 4, 2. Metade do 2, 1. Ou seja, que o 8 é 2 ao cubo. Portanto, a raiz de 8 é a raiz de 2 elevado ao cubo. Que seria a raiz de 2 elevado a 2 vezes 2. Fazemos passo a passo. Raiz de 2 elevado a 2 vezes 2. Raiz de 2. Seria, pela mesma propriedade, por ele ser positivo, ele é 2. 2 raiz de 2.
sea que raiz de 8 é 2 raiz de 2. Mas eu tenho multiplicado ele 5 vezes. 5 vezes 2 raiz de 2. Esse que está aqui, seguramente vou ter que operar com esse outro que está aqui. Já são semelhantes. 45 não, aparentemente não dá para ver. Não. A gente tem, quando a gente veja que a gente pode simplificar, tem que fazer isso. Nesse caso, 45 não tem metade, tem terceira, se tem terceira. Terceira parte é 5, 4, 9, né? Terceira. Terceira parte 15. Tem terceira. 5. Quinta, 1. Ou seja, que 45 pode ser escrito 3 elevado ao quadrado, que é 9 vezes 5. Portanto, a raiz de 45 é a raiz de 3 a la 2 vezes a raiz de 5. Raiz de todo, né? Que seria no, raiz de 3 al cuadrado 9, raiz de 49 3. O a gente corta por ser par e esse é positivo. ¿Ok? 3 raiz de 5. Então seria mais 3 vezes 3 raiz de 5. Então, aparentemente, não tinha termos semelhantes, mas sim tem mesmo, tem. Então, seria 2 raiz de 5, vou conseguir efetuar, aqui, tira essa continha aqui, 1 raiz de 2, que eu vou operar com essa raiz de 2, mas aqui tenho 9 raiz de 5 também. 2 raiz de 5, com esse 9 raiz de 5, seriam 11 raiz de 5, por raiz de 5. E esse aqui, signos iguais, se somam. Então, a gente conseguiu simplificar essa expressão ou transformou expressando-la de outra forma, aplicando propriedades de radiciação. Entendeu? Isso, você tem mais exercícios aí e podem realizar e consultar qualquer dúvida. A gente vai colocar os links. Outro tipo de exercícios tem a ver com o que a gente chama de racionalização. Por exemplo, vou explicar o que é. Vou racionalizar isso. O que significa racionalizar? Racionalizar tem a ver com transformar radicais. Transformar radicais. Sobretudo para expressá-lo de uma forma mais agradável, mais que o pessoal usa com frequência, mas não tem um motivo, até vezes que é para simplificar expressões, é importante. Mas muitas vezes, se eu tiver um resultado de um exercício, isso que está aí, esse é um número, isso existe. Pode ser que o livro tenha outra resposta. Seguramente o livro racionalizou. Porque outra forma, é uma forma de eliminar radicais, sobretudo se estão no denominador. Como é que a gente faz? Bom, a gente faz o seguinte, eu tenho um número. Então, vou multiplicar e dividir convenientemente essa expressão por uma quantidade que seja certa para eliminar a raiz. Racionalizar, nesse caso, a gente vai tentar eliminar o radical que está na raiz, que está no denominador, para formar esse. Como? Eu sei, por exemplo, que a raiz de 5, a única forma que eu posso desaparecer é quando esse índice aqui seja igual a esse aqui. Mas como eu tenho só uma raiz, então eu poderia, por exemplo, multiplicar aqui vezes raiz de 5 no numerador e no denominador. Na verdade, esse número é igual a isso aqui. É igual mesmo. Por quê? Porque isso é 1. Estou multiplicando o mesmo número vezes 1. Então é igual. Só que esse 1 está escrito de outra forma. Isso digo por isso é 1. Não se altera a igualdade. Mas o que acontece? Que quando faço multiplicação, número de frações, numerador vezes numerador, quando diga denominador vezes denominador, convenientemente a gente multiplicou por raiz de 5. ¿Por quê? Porque raiz de 5 vezes raiz de 5 daria raiz de 5 ao quadrado, que por ser positivo é como se cortasse, não? O módulo não seria porque já é positivo, é 5 mesmo. 3 raiz de 5 dividido por 5. Então, esse número que está aqui é equivalente a esse aqui. Só que aqui está racionalizado, no sentido que foi eliminado o radical do denominador, aparece acima. Mas a gente eliminou no denominador, pode ser que seja mais simples para sumar ou fazer operações, subtrações, né?
Então, essa é uma forma. Me um sentido de que sejam iguais, né? Porque eu poderia ter assim, eu poderia ter, por exemplo, outra expressão, 2 raiz cúbica, poderia ter sido raiz cúbica, vamos para com um 5 aqui, agora um 2 aqui. Eu quero racionalizar isso aí. Racionalizar é, então, escrever isso de outra forma, onde o radical não apareça no denominador. Então, veja bem, eu tenho que multiplicar e dividir por a mesma expressão para que não seja alterada a igualdade, né? Tenho que multiplicar e dividir por um termo específico. Qual aquele termo que a gente deveria multiplicar por ele e dividir? Aquele que faça com que essa radical soma. Por exemplo, a raiz cúbica de 2 sumiria. Se eu colocasse aqui 2 elevado a 2, porque no próximo passo, raiz de 2 vezes esse aqui, é a raiz cúbica de 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. Aí ficaria igual, ímpar, aí cortaria e ficaria o 2. Entendeu? Esse é o processo. Você multiplica tanto o numerador como o denominador para que seja igual a 1, né? Isso aqui é igual a 1, isso aqui é igual a 1. 1 vezes isso é isso mesmo. Não estou alterando nada. Só que esse 1 está escrito convenientemente. Anteriormente, a gente escribió 1 como esa expresión, porque era que a gente quería usar. Ahora quiero usar otra conveniente. ¿Cuál? Você enxerga. Eso você es que ve. Aquí sería raiz cúbica de 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque multiplicación de radicales de igual índice. Se coloca el mismo índice, 2 veces 1 veces 2 al cuadrado, 2 al cubo, y fican iguales, e ímpar, corta y fica igual a 2. ¿Entendió? Ese es el procedimiento. O restante es de echar igual. De modo que voy a escribir así. Ese número racionalizado es equivalente a él. ¿Racionalizado qué? No eliminó radical, porque radical está ahí. Eliminó radical, no denominador. O tu denominador. ¿Entendió? Voy a me adiantar, como ya está hablando de racionalización, para que la próxima aula tampoco fique muy cumplida. Y hoy ya sé que está un poco cumplida. Voy a terminar con eso aquí. Voy a explicar una cosa porque no puedo dejar de hablar de racionalización, que aparece mucho en los cursos, aparece bastante ese caso aquí. ¿Cómo a gente racionaliza? Por ejemplo, cuando tiene una soma aquí de termo. Cuando hay una soma de raíz, una soma de 2 termos. ¿Cómo a gente racionaliza eso aquí? Vamos a colocar un 5 aquí, primero con un número. Ahí voy a lembrar una cosa que a gente vamos a ver a aula pasada como un producto notable. Eso aquí es una relación que es cierta. ¿Qué acontece si yo tengo siempre dos termos A más B vezes A menos B? Y los primeros son iguales y los segundos son iguales, son signos diferentes. O uno es conjugado do otro, se dice. Si você faz esa propiedad distributiva, sería A veces A cuadrado. A veces B negativo. Más B veces A, B veces A. Más menos menos, B cuadrado. B, más menos, B con B cuadrado. De modo que, como esos aquí son números, AB, BA es lo mismo, solo que están 5 veces 3, 3 veces 5, son signos contrarios. Eso ficaría o primero al cuadrado menos o segundo al cuadrado. Eso aquí se conoce como un producto notable. O sea, siempre que si yo, por ejemplo, tengo 3 más 5, y tengo aquí 3 menos 5, ¿a qué igual es ahí? Eso siempre es o primero al cuadrado menos o segundo al cuadrado. Sería 9 menos 25. Ya menos 16, né? Se você faz essa conta, vai ter isso. Então, por que a gente explica isso? Porque isso é fundamental quando a gente usa racionalização e tiver uma soma aqui. A gente vai terminar com isso aqui esse vídeo, tá? Então, como a gente faz para racionalizar uma expressão de tipo? Vou fazer 2. A gente tem que multiplicar y dividir pela misma expresión, siempre por 1, siempre veces 1. Mas ese 1 es escrito de diferentes formas, como yo bien quiser. Só que a forma conveniente, cuando tem uma soma ou uma subtração, é colocar ele mesmo mais com o sinal contrário. Ele mesmo com o sinal contrário, te fala pelo conjugado. Mas para que se eu multiplico no denominador, tenho que multiplicar no numerador também. Por ele mesmo. Ele mesmo, isso aqui é igual a 1. Só que está escrito de outra forma. ¿Por qué? Porque cuando a gente multiplica, ese por eso significa A, B. A más B veces A menos B.
Eso es igual u primero ao cuadrado, sempre menos u segundo ao cuadrado. Cuando digo segundo ao cuadrado, por ser uma raiz cuadrada, ele vai cortar pela propriedade que vimos, né? É um módulo mais ele positivo. No numerador, não, o numerador fica igual. Aí não tem para fazer maior coisa, deve ser assim. Mas no denominador vai ficar, isso aqui é 9, isso aqui é 5. Concorda, né? 9 menos 5, 4, fica 4, 2, desculpa, assim, 9 menos 5, 4, 4, 3 menos raiz de 5. No numerador não faço nada, porque depois vou cortar aqui, metade 2, 1, metade 4, 2. Ou seja que no numerador fica 3 menos raiz de 5, e no denominador fica o 2. Quer dizer que esse termo está racionalizado, no sentido de que o radical sumiu do denominador e aparece assim. Seguramente assim eu vou poder fazer outras operações com ele, de soma de frações, para encontrar mínimo com um múltiplo, coisa desse. Aí serviria. Aparece muito também, vou fazer esse outro aqui. Uns exercícios de limite. Por exemplo, aparecem sempre expressões assim, que a gente vai ter que racionalizar. Racionalizar. Então, como a gente racionaliza? Bom, o mesmo procedimento. Veja que é a mesma coisa. Tenho essa expressão. Tenho ela. Eu vou multiplicar e dividir por 1 por 1. Por uma expressão que sejam iguais para que isso seja igual a 1. É 1 vezes isso, obtenho a mesma expressão. Mas qual é essa expressão que é conveniente? Por ser uma raiz quadrada, sempre isso aqui é racionalizar com raízes quadradas, baseada nessa propriedade. Então, coloco raiz de x mais 2, é com sinal contrário, a gente chama conjugado, é raiz de x mais 2, tanto no numerador como no denominador. Isso aqui é igual a 1, não estou alterando nada. Só que quando multiplique el numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, observo sempre que no denominador, sempre que eu faça isso, o primeiro vai ser igual ao primeiro, porque estou colocando o mesmo, o segundo vai ser igual ao segundo, porque estou colocando precisamente dessa forma, e com sinal contrário, porque tenho que fazer isso precisamente para aplicar a propriedade raiz de x ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Entendeu? 1 vezes isso que está aí. Aqui, na verdade, a gente estaria tentando cortar evidentemente x, a não ser que digam que x é maior do que 0, isso não existiria. Então, vamos colocar no exercício x maior do que 0, que realmente, na verdade, teria, para que faça sentido isso aqui também, né? Raiz de x tem que ser maior do que 0. Tem vezes que colocam, tem vezes que não. Então, vamos supor que é x maior do que 0. Para que isso aqui, precisamente, para que isso fique aqui, para que isso fique a raiz de x quadrado, e realmente isso seria x, por ser módulo. E ser x maior do que 0. Então ficaria assim, finalmente. Raiz de x mais 2, alguém pode escrever como 2 mais raiz de x. Pode escrever assim ou assim, como você bem quiser. E aqui ficaria x menos 4. Essa seria uma resposta final. De modo que vamos parar por aqui, porque está um pouco comprido o vídeo. E na próxima aula a gente vai continuar com o material 3, que por favor vejam antes de participar da aula para que seja de maior proveito. Tudo bem? Até mais. Obrigado.